invitación. Agradecer ao amigo e colega Elis Borg, da Fundação Fiocruz, que me puso em contato com a gente acá da Faculdade de Enfermaria da Universidade de Antioquia. Minha primeira vez em Medellín e um gosto estar acá compartilhando na mesa com Carolina, com Jaime, com todos os companheiros acá, para compartilhar um pouco os desafios que nós temos na América Latina e especialmente em América do Sul. Acá são 20 anos de saúde coletiva, há um montão de desafios, um montão de logros. No Brasil há 35 anos construindo a saúde coletiva e estou tomando como ponto de partida a Fundação de Abrasco e vou deixar este livro acá com as companheiras da Faculdade de Enfermeria como uma contribuição de nossa construção. Aunque como Jaime he dicho, muitas vezes estamos entregando a alma ao diabo, ¿no? Muitas vezes, ¿no? Há um montão de tensões, de lutas, de paradoxas, e este é um desafio importante. Aunque tenemos 35 anos construindo a saúde coletiva, ainda há um montão de desafios, ¿no? De que lugar hablo? Eu sou um hijo da saúde coletiva brasileira, ¿no? Eu fui formado, trabalho com saúde coletiva, era médico, estava bromeando com Joaquim, não? Que em Brasil se bromeia que há 3 maneiras de se abandonar a medicina, 2 que são dignas e uma que é indigna. As 2 dignas são saúde mental e saúde pública, saúde coletiva, e a indigna é traumatologia. E uma vez um anestesiólogo me perguntou, e a anestesiologia, e eu contestei que não é digno nem indigno, mas também não é medicina. E isto para dizer que este campo da saúde coletiva nos põe em outro tipo de contato. Eu fui professor, maestro de uma faculdade de medicina por 18 anos, havia um chico que era nefrólogo, se acercou de mim para conversar sobre a possibilidade de ir-se para o campo da saúde coletiva, o campo da gestão, estava um pouco enojado com a nefrologia, e me busca e me faz uma pergunta muito interessante. Professor Marcos, eu tenho uma pergunta, eu não sabia para quem hacê-la, e te busco para fazer uma pergunta. Ir-se para a terra del nunca tiene vuelta, ¿no? A saúde coletiva como a terra del nunca, ¿no? E eu comecei a pensar nesta pergunta. Vocês te acordam da história de Peter Pan? A terra del nunca é a terra onde a gente quer permanecer como chicos o resto da vida, não? O pensamento de chico, que é de alguma maneira a utopia, não? E creio que a saúde coletiva, e esta é a luta para não entregar a alma nunca ao diabo, é manter a perspectiva de reforma, de transformação constante, não? Então, este é o principal desafio em um mundo que a individualidade e o consumismo nos afasta muito das possibilidades de cambiá-lo, não? Então, creio que este é o principal desafio. Estou com o Jaime quando dije a las amigas acá de Colômbia para manter, porque me encantou este panorama que vocês fizeram. É um panorama crítico interessantíssimo. 58 trabalhos, 71 pessoas. Me encantaria também ver um pouquinho de que impacto estes 58 trabalhos têm tenido na política em Colômbia, se isto é só um trabalho acadêmico, teórico, ou se também há algum impacto na vida concreta da gente acá, não? Seria, porque o impacto hoje que nós acessamos é muito mais um impacto de publicação do que um impacto na vida cotidiana. Então, este é um outro desafio, se não estas investigações estão produzindo cambios na vida, não? Então, creio que não há dúvida que é um campo e não uma disciplina de articulação entre teoria e prática. E Jaime mencionado a questão da praxis, não? Então, acá trago o famoso Paulo Freire, não? Que disse que a teoria sem a prática é verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, temos a praxis, que é a ação criadora e modificadora da realidade. Então, penso que nós bebemos da fonte, tomamos da fonte de Paulo Freire para dizer que a saúde coletiva é um campo, não uma disciplina, não, de praxis, não?
E este é um desafio, aunque muitas vezes há problema da interação entre a universidade e o governo, as políticas, temos que manter algum tipo de diálogo, interferência e influência na vida concreta, cotidiana, porque a saúde coletiva tem que produzir vida. Eu fui à medicina social, não? Então, em 1979, quando concluo, me recebo como médico, e aí tive uma influência muito forte do amigo que acaba de dizer, conheces este? Pero tuve contato com Jaime Breiro, Cristina Laurel, Saúl Franco, não? Edmundo Gandra, em 1982, há 33 anos, realmente. Então, e esta influência é mantida de uma maneira muito forte. Isto para dizer que quem inventou a determinação social da saúde foram os latino-americanos, e não o Miguel Marmota, não? O Michael Marmota. Eu digo que nós temos que agora produzir um pouquinho mais, quizás em inglês, e há semillas por todos os lados da epidemiologia crítica, da saúde coletiva, como um caminho, não, para se pensar um pouco a saúde. Nós temos um mantra, não? Este é um mantra importante, que não podemos perder esse mantra. A determinação social do processo de saúde, enfermidade e cuidado, e hoje me encantei quando vocês acrescentaram cá atenção e morte, não? Então, esta é o nosso, digamos, consigna, não? A determinação social do processo de saúde, enfermidade, cuidado, atenção e morte. Vou incorporar, puedo incorporar? E aí por que trago uma imagem de elefantes? Porque elegi alguns desafios. E um dos principais desafios para mim é a disputa do imaginário social do que é saúde com a população, com a gente. Porque a gente tem uma ideia do que é saúde como atenção, como serviços de saúde. Então, este para mim é o maior desafio. Saúde não tem a ver com serviços de saúde. Pero, se isso está quase claro para as 58 pessoas, 71 pessoas que fizeram o curso, a maestria de saúde coletiva cá em Colômbia, isso não está claro para a gente da praça. O imaginário social da população do que é saúde é médico, medicina, medicamento. Então, creio que esse é um desafio. Acá uma imagem interessante para dizer que o Ministério de Saúde dos Elefantes recomenda que viver em liberdade hace bem à saúde. Não? Então, saúde enquanto liberdade, porque isso é um estudo que científicos australianos, americanos fizeram com elefantes e mostraram que elefantes que vivem em parques ecológicos têm uma esperança de vida 20, 30, 40 anos mais grande do que os elefantes que vivem em zoológicos. Não? Os elefantes que vivem em zoológicos sofrem de infertilidade, obesidade e estresse. Pero os elefantes que estão em parque ecológico não têm estes problemas. Então, isso é uma provocação que hago aos profissionais de saúde. Nós somos trabalhadores com elefantes que vivem em zoológico. Nós não estamos trabalhando na questão da liberdade. Não? Então, penso então que temos que usar imagens como estas para disputar todo o tempo o imaginário social com a gente que está aí na praça. Creio que isso é muito importante, porque senão vamos conversar com nós mesmos. Então, creio que temos que buscar, este é um desafio, a disputa do imaginário social com a população do que é saúde. A questão da interdisciplinaridade, creio que é um outro desafio, é um campo interdisciplinar. A apresentação da colega Beatriz nos mostrou isso, que há um montão de profissões. E este é um outro desafio, que é esse trabalho interdisciplinar e por que é tão difícil fazer o trabalho interdisciplinar, o mesmo, o trabalho intersectorial, dizemos assim, porque a gente quer manter sua identidade política, personal, subjetiva, quando faz um trabalho interdisciplinar. Então, acá me gusta muito estes quadros, né? Acá o hijo e o padre conversando, ¿por que não se pode haver paz e harmonia no mundo, papá? A paz pode ser possível, pero nunca haverá harmonia. É muita gente para cantar a mesma música, não? Então, esta é uma coisa muito interessante, como se mediam essa diversidade de diferentes harmonias, não?
E aí, se nós pensamos que o trabalho interdisciplinar, o trabalho intersetorial é as frutas, não, em uma licuadora para ser isto, a gente não vai querer trabalhar com isto, porque a gente quer continuar tendo sua identidade. Então, quizás a melhor forma de se mostrar o trabalho interdisciplinar é a ensalada de fruta, onde as frutas se mesclam no caldo da naranja, aí, não? Pero não perdem gosto, sabor e olor, não? Pero se cambia a natureza do trabalho e se saca o morango, a fresa, ou a naranja, ou a pina, se cambia o gosto do produto final. Então, creio que é uma questão crítica do trabalho intersetorial, do trabalho interdisciplinar. Não devemos tomar isto só como princípio, mas como um problema a ser enfrentado. Então, temos que buscar metodologias de como trazer e buscar uma outra imagem para disputar o imaginário social, não, da ensalada de fruta. Elegi alguns desafios, não? São muitos, mas elegi alguns para que podamos debater. O primeiro, eu já mencionei, é o desafio do imaginário social. É que se disputar pela população imaginário social. Por exemplo, 7 de abril é considerado o Dia Mundial da Saúde pela Organização Mundial da Saúde. Todos os periódicos de Brasil, de São Paulo principalmente, publicam um quadernito especial mostrando todos os hospitais que tem. Então, a saúde aí é vista muito mais como uma mercancia. Então, e para nós que trabalhamos com outra perspectiva, temos que enfrentar este imaginário social construído. Nas campanhas eleitorais sempre se discute saúde, se discute hospitais. Então, creio que nós não estamos cuidando muito da disputa do imaginário social com a população, com os políticos. Este me parece um desafio. O desafio do horizonte comum, como dizia Jaime em sua visão do Congresso de Tecnologia, há múltiplas agendas intelectuais e políticas em disputa, não? E a saúde coletiva tem que cada vez mais, com essa lógica de determinação social do processo de saúde, enfermidade, cuidado, atenção e morte, conseguir construir horizontes comuns. Temos que buscar essas possibilidades. Jaime mencionava, isto conspira por dentro, não? O desafio da hiperprodutividade acadêmica sem rumo. Que teorias, que investigações estão fazendo consumo puro. Este é algo que estou em acordo com Jaime também. O desafio da captura pela agenda da gestão. Isso é muito particular em Brasil. A saúde coletiva perdeu muitas vezes a capacidade de ser um campo de produção de pensamento social, de disputa do imaginário, porque está capturada por nossa política pública em SUS. E os sanitaristas brasileiros são apaixonados pelo SUS como uma política civilizatória, pero estamos fazendo muito mais gestão em saúde do que construção de saúde, não? Então, SUS, paixão e muerte, não? Creio que é importante porque o SUS é uma política interessante, que não tem muito um eje neoliberal, pero está capturando muito a universidade, capturando muito os acadêmicos para ser respostas ao sistema único de saúde, não? E muitas vezes se perde independência. O desafio da formação, esta é uma outra discussão. O campo da saúde coletiva é um espaço próprio ou é uma disputa de espaço nas outras carreiras? E Brasil, agora nós temos 21 cursos de grado em saúde coletiva, saúde pública com bacharelado, 4 anos. Então, há uma discussão muito forte. Será que capturamos de discutir saúde coletiva nas outras carreiras? Vamos ter um espaço próprio de formação ou temos saúde coletiva em cursos de medicina, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de nutrição, ou vamos construir um espaço próprio em Brasil se diz que temos que massificar a formação de sanitaristas e a formação das carreiras especificamente tarda muito porque tem a pós-grado, a especialização. Então, quizá antecipar um pouco a formação. É um debate que quero saber como pensam os colegas colombianos. Uma agenda bem atual.
Semana que vem vamos ter em Brasil um congresso paulista de saúde pública, e a Associação Paulista de Saúde Pública é mais velha que a Abrasco, tem 42 anos, e aí vamos organizar um congresso regional, e acá com esses temas quero mostrar um pouco alguns desafios que temos. O lema do congresso é Saúde e Poder, para reconectar cidadãos e trabalhadores. Pensamos que os cidadãos e os trabalhadores estão desconectados do que hacemos muitas vezes, não? Então, há um discurso que nós hacemos de política pública, pero há uma búsqueda de los cidadãos por seguro-saúde, por exemplo, por saúde enquanto consumo, não enquanto mercancia, os trabalhadores numa lógica corporativa que foi pensada cá. Então, há uma tensão forte. Então, há que se discutir saúde e poder. Há que desmercantilizar o serviço de saúde. Saúde não é mercancia. Então, outro desafio importante para debater todo o tempo. Há que nos alejar das formas comuns de participação social. Então, há que produzir outros coletivos e construir mecanismos de correção. E aí, trabalhar com a possibilidade de que são vozes emergentes. Há um conjunto de gente que não está dizendo coisas. Será que nossas investigações estão levando em conta essas vozes não escutadas? E aí, reinventar e trabalhar na saúde, mais criatividade e menos produtividade. Então, essa poderia ser uma agenda de enfrentamento da saúde coletiva, não? Já há 5 minutos? 5 minutos. Tenho 5 minutos mais. Que generosa. Bueno, vamos. Estoy terminando. E aí me parece muito interessante isto, quizás é o coração de nosso enfrentamento. Outra vez um cartucito, né? Aí 2 pessoas conversando dizem: eu sou um super-herói. ¿Por quê? Tenho superpoderes. Quais? Invisibilidade. Não? Então, como é que nós, da saúde coletiva, podemos enfrentar a invisibilidade da gente? Não? Os elefantes são hechos para liberdade, assim como os humanos. Não? E aí, essa é uma invitação. O Brasil está organizando a 22ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde, que vai acontecer em março, em Curitiba. Jaime é um dos invitados. Quisiera ter a gente de acá, não? de Colômbia, participando deste evento. Creio que vamos, então, discutir muito desses desafios. A discussão da promoção da saúde e da equidade, os câmbios urbanos, as vozes emergentes, saúde pelas políticas, relações intersetoriais, a necessária integração de teoria e prática, ética e cultura, desenvolvimento humano sustentável e sano. Desafortunadamente, hoje, 24 de setembro, hasta as 4 da tarde, é o último dia para enviar trabalhos. Pero vocês puderam organizar este evento no mês passado, organizar agora. Pero uma forte para que todos possam participar. Muitas graças, um beijo a todos.